Olá pessoal, nós vamos tratar hoje sobre um tema que é o programa de Ciência, Consciência e Espiritualidade. Então, esse programa teve início com o mestrado Práticas e Inovações em Saúde Mental na Universidade de Pernambuco, iniciando aí em 2015. E ele hoje faz parte, das convergências com o mestrado. Então a minha linha dentro do mestrado é essa, é prevenção, mas dentro da minha especialidade, ciência da consciência e espiritualidade, faz parte do diretório, do diretório de campo de pesquisa do CNPq. Então a gente diz que existem duas partes. A primeira que é a parte acadêmica, Então, como parte acadêmica, a gente faz ponto com esse mestrado, faz ponto com a graduação em psicologia, faz parte com outras graduações, mas não apenas com pessoas da UPE, mas pessoas que tiverem interesse pelo tema. Então, essa história começa lá no meu doutorado, E antes, O doutorado foi nessa área, mas ainda foi assim, sobre o mito do significado, sobre a religiosidade, não estava muito claro, veio clareando com o tempo. E hoje eu percebo que, embora a gente tenha isso clareando cada vez mais, muita gente, inclusive professores, mestrandos, inclusive meus mestrandos, ainda confundem o sentido que a gente trata aqui para a espiritualidade, que tem a ver com a questão da consciência. Isso é muito confundido, às vezes, com a questão religiosa, ou com a questão de estudar religiões, ou a questão enfim. Mas a nossa ligação com a questão da espiritualidade é outra, e essa que a gente vai passar a explicar, Então, primeiro, quando a gente trata aqui da consciência, Então, a gente já viu isso lá atrás. Então, a consciência, neste caso, que a gente pesquisa, é a questão do desbloqueio, da restrição da consciência em forma de mente, em forma mental ou em forma de ego. Isso é o nosso ponto central. Então, claro que a gente, na academia, a gente precisa falar de uma filosofia que norteia, Então a gente traz muito Krishnamurti, muito Osho. Eu trago meus escritos, Eu tenho um livro aqui, que eu acho que depois eu mostro para vocês, que é Ciência da Consciência e Espiritualidade, depois eu mostro. Temos lá no nosso laboratório, que a gente chama de Ciência da Consciência e Espiritualidade, temos aí para mais de 10 diálogos, como se fossem livros, que eu escrevo. E aí tem algumas pessoas como Marcos, acho que é o principal organizador desses textos, e fica muito bom, Então as pessoas acessam e a gente vai organizar esses acessos, As pessoas do grupo do laboratório, que a gente tem um grupo, se elas se interessarem, só é mandar para o meu número, que é mandar como e-mail, mandar como mensagem 981 686622, código 27. Então você manda, que eu ensino você se você tiver interesse. Então veja só, a gente não estuda a religião. A gente até pode ver se a religião pode contribuir para a questão do acesso. Mas assim, a gente não estuda nenhuma religião específica, a gente não toma como base nenhuma religião específica, Isso não quer dizer que as pessoas que fazem parte são ateístas ou não têm religião, não quer dizer nada disso. Quer dizer que o nosso foco não é esse. Nosso foco é o despertar da consciência, que é a consciência ampliada, é o desbloqueio. Esse é o foco principal, onde nós utilizamos teoricamente esses estudiosos que nós mencionamos. Existem outros. A gente também utiliza muita coisa do esoterismo, de Helena Blavatsky,
que é a teosofia, os Rosa Cruzes, mas a ideia é convergir para o entendimento sobre o despertar da consciência. E o despertar da consciência é uma coisa prática, é uma coisa experiencial, não tem como não ser diferente. Então, a gente já falou aqui, né, numa terapêutica, falamos até nos instrutores, nos mestres, mas mesmo com a presença de todos eles, que é a parte mais, digamos assim, mais experiencial, e essa parte experiencial a gente não trata aqui assim na academia, a gente vai, não é que está fora ou está desconectado, mas a gente trata como se fosse um acompanhamento, e a gente vê nessa perspectiva, inclusive a gente está vendo essa perspectiva dos mestrandos, né, trabalhar com os mestrandos para que eles possam também ajudar nesse contexto. Mas eu quero dizer que essa questão do despertar da consciência é algo extremamente pessoal, né? Mesmo sabendo que o pessoal, que é o ego, é algo que não existe, mas aí para a gente existe, e para a gente leva isso em conta. Então veja só, então, o que é que nos interessa, né? É o desbloqueio do mental. Primeiro dizer o que é o mental, que é que nos atrapalha, como perceber esse mental, desbloquear, porque na hora que desbloqueia o mental passa a ser a consciência, porque ele já é a consciência restrita. E como é que isso é feito? Também já coloquei da outra vez, né? Isso pode ser feito através de acompanhamentos. O terapeuta que não precisa necessariamente ser um psicólogo, mas pode ser também. O terapeuta é uma pessoa que ele precisa estar moralmente, precisa estar, vamos dizer assim, ele precisa ter autoridade, ter passado pela experiência para acompanhar o seu candidato, o seu iniciado. Precisa ser uma pessoa extremamente confiável, da sua confiança, e que, principalmente, eu já coloquei algumas vezes, né? Não que você perceba o estilo de vida dele, que essa pessoa não faça alarde nem propaganda sobre o seu trabalho, dizendo que dá um curso disso e cobra tanto, e que se você fizer aí, esse curso vai ajudar a despertar a consciência, porque a consciência não se desperta através de cursos. Claro que um curso ele pode ajudar a você compreender o processo. Compreender é uma coisa, né? Mas despertar é outra. Então você diz assim, você é contra as pessoas que cobram? Não é a questão de cobrar, né? Porque existe aí o problema, existe a intenção e o interesse em mercantilizar, e sim, eu sou contra. Quando a questão do despertar da consciência passa a ser algo mercantilizado, então deixou de ter o seu propósito. Também eu queria dizer o seguinte, né, que às vezes dá muito problema você falar nisso, então, só focando, não se trata de estudo sobre religiões, ninguém aqui defende religião A, B, C ou D, nem é contra o ateísmo também, nem é contra coisa nenhuma, nem a favor. O que nós queremos é desbloquear, né, a mente ou a consciência restrita em forma de mente. É isso que interessa, né? E isso geralmente é feito através de processos meditativos, né? Então, olha só, existe algumas formas a pessoa começar a fazer alguns exercícios, né? Como eu diria que é a meditação contemplativa, tanto você começar a ter mais aguçez na percepção do próprio do ego, que vê a natureza como uma beleza, a coisa estética da natureza, mas também a coisa sintomática, não é? Porque a depressão, os transtornos, é o outro lado, não é? Da beleza, no sentido de você poder enxergar aquilo que você não consegue perceber. Então, não só é atrás de contemplar a beleza, mas contemplar os próprios sintomas, porque os sintomas, claro que podem te levar a um despertar, se você não tiver a preocupação apenas em se livrar dele. Então,
nós dizemos também que, deixa eu ver aqui, que também, né, por exemplo, que a contemplação é um método de estudos, né? Essa contemplação da beleza, contemplar o sintoma no sentido de que ele incomoda, mas ele também pode te levar a algum lugar. Então, esse é um método que utilizamos, que é a contemplação. Outro método que foi muito utilizado pelo esoterismo é a clarividência, né? São pessoas que conseguem enxergar outros planos da realidade, né? Como se você tivesse numa máquina de raio-x, consegue enxergar, tem essa capacidade, que geralmente, né, no espiritismo as pessoas chamam de mediunidade. Então, mas isso é também uma forma de pesquisa. E temos a que a gente chama de pesquisa positiva, que é a pesquisa tradicional, né? A pesquisa da medição, no sentido de medir tais e tais eventos, né? A pessoa começou aqui um processo de acompanhamento e você pode mensurar esse processo até o final, as possíveis transformações radicais da pessoa, no sentido desse caminho, né? Do caminho do despertar. Então, veja só, dito isso, né, e eu quero mais uma vez chamar a atenção, que quando nós dizemos assim, o desbloqueio da consciência, isso nós chamamos de religião. Eu coloquei isso da outra vez. Religião é, para nós, o desbloqueio, é a retirada da restrição da consciência. Então, é no sentido de religar aquilo que está dividido para aquilo que está inteiro, que é a consciência. Só e somente aí utilizamos o termo religião. Outro método também que nós costumamos a pesquisar são os grandes místicos, a vida dos grandes místicos, né? Que é o método chamado das narrativas, né? Claro que esses métodos eles podem inspirar a pessoa, mas absolutamente nenhum desses métodos tem a pretensão de dar o despertar. Despertar é uma coisa que vem do seu desejo, da sua vontade, da sua devoção e a permissão de uma coisa maior que nós chamamos de consciência ou alma, né? Como eu disse, né, numas próximas, talvez na próxima, eu não sei, a gente veja melhor o que é que a gente está chamando aqui de alma, não é? Uma outra coisa que a gente vai ver também no momento, né, é o que é que a EQM, as experiências de quase morte, tem a ver com isso. Porque a gente aqui não vai tratar no sentido de existe uma vida após morte, como é que ela é? Não é bem isso que a gente está querendo tratar, né? Vamos ver exatamente o que é que ela afeta, que tipo de transformação ela pode afetar no sentido de uma mudança radical na pessoa e como é que ela passa a conviver com a sua vida. Então, esses temas a gente vai trazendo e também vai aceitando, né, temas que você possa trazer. Mas, resumindo a história de hoje, né, Ciência da Consciência como programa não estuda as religiões, comparadas ou não comparadas. Não é o nosso foco. Nós também não estudamos, por exemplo, os autores de psicologia ou de psicanálise, seja lá o que for. A gente pensa muito, não é? Porque quem trouxe muito isso foi Krishnamurti, ele teve um momento de experiência, Osho também, Paul Brupt também, e tantos outros também. Então, até quando eu focalizo aqui, eu também focalizo nas minhas experiências, que a gente vai trazer aqui, algumas delas, né, no sentido de não colocar que eu sou uma pessoa desperta, né, mas dizer que alguma coisa foi movida aí, algum paredão, alguma fenda, alguma coisa foi mexida aí. Então a gente vai trazer alguma coisa nesse sentido. Então, segundo, existem métodos sim, que não são necessariamente os métodos quantitativos, embora eles possam fazer parte minimamente, mas existe a contemplação. Às vezes a pessoa
ela tem um insight só contemplando a natureza, mas também um insight também contemplando os seus transtornos e seus sintomas. Tem também, né, a questão da expansão, e a gente também vai discutir um pouco sobre isso, que é, finalmente, as substâncias psicoativas, elas levam ao despertar, ou esse é algo falseado. Isso é uma coisa importante porque existem inúmeras, né, situações de dependências, e eu tenho a sensação de que esse tema não tem sido tratado com a seriedade que merece ser tratado. Os insights, né? Então, os insights são propriamente, porque os insights podem ser insights de uma situação ou insights do despertar, são coisas assim. O insight de uma situação não é a mesma coisa do insight de despertar, embora pode dar um despertamento, digamos assim, naquele momento, né? A intuição é outro processo também, que muita gente utiliza como pesquisa. Aí muita gente diz, mas não vale porque aí a ciência não trabalha assim. Não trabalha assim. Nós não estamos falando aqui da ciência que nós conhecemos como a ciência tradicional, matemática, estatística, não é dela que nós estamos falando. E o fato de não estar falando dela não quer dizer que não existe outras formas de você verificar. A própria experiência individual é uma forma de você verificar a mudança na vida daquela pessoa, antes e depois da experiência que a gente chama, em última análise, da experiência mística. Então, veja, eu quero deixar bem claro isso, por quê? Porque uma série de pessoas tem nos procurado, tem perguntado, e a gente percebe que não tem entendido do nosso foco em relação à questão de ciência, da consciência e espiritualidade. Porque assim, então eu já sei, é porque não é religiosidade, mas é uma religiosidade sem religião, nada disso. Não é religiosidade nem com religião, nem sem religião. Isso não é nosso foco. Nosso foco principal é o desbloqueio da mente para se tornar um com a consciência. Então, se você tiver essa compreensão, tudo mais será mais fácil de você compreender. Até quando a gente puder estar usando aqui determinadas palavras, né, como a fonte, a unidade, ou Deus, ou seja lá o que for, você entender que a gente não está falando de, quando a gente fala disso, a gente está tratando aqui do Deus bíblico. Nada contra, nada a favor. Quem professa, mas isso aqui não é uma questão de professar um dogma, um credo. Não é. E por isso que eu tenho evitado muito tratar sobre a questão de colocar a palavra Deus, porque a palavra Deus já é uma palavra muito contaminada. Né? Já é uma palavra muito contaminada pelo dogma, muito contaminada pela religião. Né? E às vezes você não percebe que o ateu, ele não sabe, ele sabe tanto quanto você. Mas o que ele não acredita é naquilo que você está dizendo sobre aquilo que você não sabe e pensa que sabe. E para fechar, a gente diz assim, uma consciência bloqueada é uma consciência dividida, conflituosa, narcísica, totalitária, mas é uma consciência, é uma pessoa, é uma mente insatisfeita. Não há nada que possa, digamos assim, satisfazer a essa pessoa, por mais que ela projete, por mais que ela ponha meta, planejamentos, mas não satisfaz, porque a gente tem um lado de satisfação, que é o lado da satisfação física, existencial enquanto a gente está aqui, a gente não pode esquecer disso, mas nós não somos apenas isso. Então isso pode nos deixar assim, comprometidos ou perturbados ou transtornados, né? E a gente tem que abrir uma via de acesso para que esse outro lado
ele possa vir à tona de forma natural. Então, meus amigos e minhas amigas, por hoje é só, e a gente vai ver aí, vai estudando o próximo tema, né? Que pode ser a EQM, a relação da EQM ou a relação com a experiência, mais com a experiência mística, a gente vai ver e a gente vai colocar aqui. Então, eu fico muito grato, agradeço e peço a vocês, né, quem gostou, coloque seu like, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a gente. Muito obrigado e até mais.